Como viver sentindo esse algo que te arrebata de um jeito que não deixa dúvidas de que você está feliz? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa BioFlow 3Ps. Aqui nós conversamos sobre como atingir os 3 Ps da felicidade: paz, propósito e prosperidade. Meu nome é Walter Cossia e o tema de hoje é sobre esse sentimento que te faz acordar todos os dias querendo viver com alegria. Acontece com todos nós, em algum momento da nossa vida. Perguntas simplesmente surgem. Não sabemos nem de onde. Questões sobre o porquê da nossa existência, sobre o sentido da nossa vida, se existe um propósito específico para nós que devemos achar, são questionamentos dos mais profundos que intimamente nós fazemos. Talvez pela complexidade do questionamento e pela dificuldade de dar respostas concretas, muitas pessoas fazem o possível para ignorar estas perguntas e ficam dia após dia, ano após ano, adiando a busca destas respostas, adiando pelo maior tempo possível, às vezes até por toda uma vida. Mas, inevitavelmente, estas questões vêm à tona, independente da nossa vontade, especialmente em tempos de crise pessoal ou até mesmo de uma crise coletiva, como é o caso desta que estamos vivendo agora, que não é apenas uma crise coletiva, mas também mundial. Começamos a nos questionar o que fizemos no passado, o que fazemos agora, por que estamos fazendo o que fazemos e, acima de tudo, o que faremos no futuro. Quem nunca se perguntou, o que eu quero fazer da minha vida? E se eu não estiver levando a vida que eu quero? E se este não for realmente o meu lugar, o que eu faço? Posso fazer melhor com a minha vida? Qual é o sentido de viver para mim? Qual é o propósito de eu estar aqui? Como faço para encontrar aquilo que seja a minha paixão? Muitos de nós temos receios desses momentos em que tudo é questionado dentro de nós. Esta que falei é uma lista de perguntas, às vezes assim meio desconexa, para as quais nossa razão não consegue elaborar respostas que façam algum sentido. Um sentido que realmente nos satisfaça. Estas questões surgem ainda com mais força quando nossa rotina habitual é quebrada por algum fator externo que não está sob nosso controle, como esta situação mundial, ou uma demissão, uma falência, uma separação conjugal, ou até mesmo a morte de algum ser querido. Muitas vezes, meio que rejeitamos estas perguntas, as rechaçamos porque nos parece algo fora de lugar, porque pensamos que temos tudo o que alguém poderia desejar. Um bom emprego, ou uma ocupação legal, ou uma boa remuneração, companheiro ou companheira, uma família, e mesmo assim a gente ainda sente às vezes meio que um vazio por dentro, como se faltasse alguma coisa, como se não estivéssemos completos. Como se houvesse um algo a mais em algum lugar ainda desconhecido que poderia trazer um calor a mais aqui para o nosso peito. Um calor que não tem tanto a ver com mais sucesso no mesmo trabalho em que estamos ou em ganhar mais. Um calor conectado com algo muito, muito mais profundo. E o temor de responder a estas perguntas, tipo, o que eu quero fazer da minha vida, tem a ver com o receio de cogitar em mudar algo, que em teoria está tão bom. Este receio de mudar faz com que muitas pessoas acabem, no final da vida, se arrependendo daquilo que quiseram, mas que não fizeram. Se arrependendo de não ter buscado esse algo a mais que teria preenchido aquele vazio. Infelizmente, como relatam muitos profissionais de cuidados paliativos, é comum as pessoas lamentarem no final da vida não terem tido a coragem de fazer o que realmente quiseram fazer, ao invés de terem passado a vida apenas correspondendo ao que os outros esperavam que elas fizessem. E como disse a escritora e palestrante australiana Bronnie Ware, ela fala assim: ao contrário da famosa canção de Edith Piaf, em que ela disse que não se arrependia do que fez, muitas pessoas parecem terminar suas vidas com grande arrependimento. Para quem se interesse mais sobre este tipo de arrependimentos do final da vida, eu sugiro assistir a minha aula Como Evitar os 5 Principais Arrependimentos no Final da Vida, que você encontra no YouTube em nosso canal Inteligência Emocional BioFlow. E claro que nós questionarmos sobre como estamos conduzindo nossa vida não é fácil, visto que seria, de repente, aceitar que não estamos conduzindo ela tão bem assim. Porém, este questionar a condução da nossa própria vida é inevitável no caso que queiramos assumir o comando dela de verdade. E assim, termos certeza de que realmente vamos viver nossa vida de um jeito que nos preencha completamente, da maneira que nós queremos e merecemos.
Porque muitas vezes perseguimos objetivos pessoais ou profissionais que, na realidade, não nos fazem tão felizes assim. Porque esses objetivos, desejos ou vontades não vêm necessariamente de nós mesmos. Não vieram de nossos anseios mais íntimos. Muitas vezes vieram da família, da sociedade em que vivemos, que nos influenciaram criando em nós a crença de que aquela carreira ou aquela namorada seria o melhor para a nossa vida. Ou mesmo sem ter influenciado em detalhes tão específicos, de repente nos manteve tão distantes de nós mesmos, tão distraídos olhando para o externo, que nem objetivos próprios desenvolvemos na nossa vida. Simplesmente nos deixamos levar, nos contentamos com o que ia acontecendo aleatoriamente e sem participar com protagonismo, sem liderar nossa vida, né? Aceitando direcionamentos externos, muitas vezes sem perceber. Só que nesses casos é muito comum que não consigamos calar uma voz interna que reclama dentro de nós, insatisfeita, porque não era aquela a vida que nós gostaríamos de viver. Agora, pode acontecer que fiquemos vivendo assim durante anos, com essa insatisfação permanente, nos perguntando o que está acontecendo conosco, sem nem ao menos nos darmos conta de que estamos sendo passageiros da nossa própria vida, enquanto tem alguém que está pilotando em nosso lugar e nos levando para onde ele queira. Ou pior, não tem ninguém pilotando, nossa vida está à deriva, completamente refém dos acontecimentos, vulnerável a todo tipo de predadores. Para definir assim com maior objetividade e coerência para onde nós queremos ir e para percorrer um caminho que nos faça sentido, precisamos saber melhor quem somos, quais são os nossos valores mais essenciais, quais são nossos pontos fortes em que somos maravilhosos e aqueles outros em que necessitamos ou queremos melhorar. E neste sentido, eu afirmo com total convicção que o autoconhecimento e a inteligência emocional são essenciais para poder viver em coerência com quem realmente somos, para assim alcançar um bem-estar e uma realização pessoal totalmente conectada com as nossas expectativas, com o que nós queremos para nós e não com o que os outros querem para nós. O mistério que a vida fica ainda mais fascinante quando percebemos que nesta nossa caminhada terrena cabem conceitos tão distintos quanto o sentido da vida e propósito de vida. Em muitos aspectos, eles podem parecer que são iguais, mas não são. Eles são como gêmeos bivitelinos, que têm uma gênese muito parecida, mas cada um tem as suas individualidades, suas particularidades. Eu gosto muito desta frase do Fyodor Dostoiévski: o mistério da existência humana não reside apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. Em todas as épocas, o ser humano se questionou sobre o sentido da vida. Esta pergunta recebeu inúmeras respostas de diferentes pontos de vista filosóficos, científicos, teológicos, psicológicos ao longo de toda a história. E apesar de todas as respostas vindas à luz de todas essas linhas de pensamento, o que se sabe é que para superar todos os tipos de obstáculos e ter uma vida plena, cada pessoa precisa encontrar um sentido para a sua própria vida. Esse sentido pode variar muito de uma pessoa para outra, ou até mesmo para uma mesma pessoa, dependendo da época da vida em que ela se encontra. Em outras palavras, o sentido da vida é único para cada pessoa e só você pode descobri-lo. E vale a pena, nas sábias palavras do Nietzsche, o filósofo, quem tem um porquê pode enfrentar todos os comos. O sentido da vida é mais amplo e mais profundo do que o propósito de vida, e tem a ver com se sentir conectado a algo maior do que nós, como uma causa superior aos nossos anseios individuais. Corresponde à nossa capacidade de ver a vida e as experiências pelas quais passamos em um contexto mais amplo, mais transcendente. Estamos aqui para algo maior do que apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Estar conectado com esse entendimento permite que nos inspiremos muito mais profundamente e isto faz sentido de uma maneira muito particular para cada um de nós, para cada um à sua maneira. E nos permite encontrar uma motivação de vida potente, um bem-estar mais estável que transcende muito os desafios de nosso dia a dia. À medida que ampliamos nossa visão e nos permitimos ser cada vez mais inspirados por ela, à medida que vamos nos conectando cada vez mais com o todo maior, encontramos energia e desenvolvemos habilidades necessárias para gerar todas as mudanças que precisamos e que sejam positivas em nossa vida, criando uma realidade mais nobre, mas dentro da percepção particular de cada um. Essa motivação profunda que dá sentido à nossa vida nos leva a tomar decisões e estabelecer prioridades para tudo o que fazemos.
E assim, tomando decisões em harmonia com nossos valores mais internos e superando os desafios que surgirão com certeza, nosso caminho se torna cada vez mais claro, mais natural. E vivendo profundamente o sentido da nossa vida, nosso propósito vai se revelando, passo a passo, porque nosso propósito se materializa quando agimos em consonância com o sentido da nossa vida. Não é algo que intelectualmente pensamos um dia, não é algo que racionalmente concluímos. O propósito de vida é algo que descobrimos dentro de nós mesmos, a partir de um alto grau de observação, de praticar os valores da nossa vida, com protagonismo, sendo cada dia mais conscientes de quem somos. E assim, aquilo que viemos fazer no planeta Terra fica cada dia mais claro, tanto para nós quanto para o que nos rodeia. O propósito corresponde ao objetivo principal, ou os objetivos principais que a nossa vida tem. Num sentido, assim, bem mais profundo. É algo dinâmico que vai sendo descoberto à medida que observamos e vivemos conectados a nós mesmos. A percepção que temos, tanto do sentido quanto do propósito da nossa vida, evolui e se desenvolve à medida que vamos nos desenvolvendo como pessoas. E às vezes até muda quando entramos numa nova etapa da nossa vida ou até mesmo em decorrência de uma crise existencial. Porque a percepção de nossos interesses e valores evolui conosco. E muitas vezes as percepções que temos hoje podem entrar em conflito com as visões que tínhamos anteriormente, quando éramos mais jovens, e acabam então perdendo o sentido. À medida que nós caminhamos na nossa vida e experimentamos novas vivências, nossos aprendizados e nossa percepção sobre o sentido da vida evolui junto conosco. Viver nosso propósito é algo que conquistamos, é uma habilidade que desenvolvemos, percorrendo o nosso próprio caminho conectados com nossos valores. E o viver do nosso propósito vai se aprofundando à medida que conseguimos encaixar cada vez melhor as peças que nos compõem com as peças do mundo que nos rodeia, levando assim tudo o que nós somos, tudo o que nós vivemos como propósito para o mundo. Nosso propósito não é um destino, é um caminho. Agora, aprender a nos colocarmos nesse caminho é um grande objetivo, é uma grande missão, porque é assim que seremos mais felizes. E todos nós temos o direito e o dever de viver em felicidade. E nosso propósito de vida está totalmente conectado com essa felicidade. E será desvendado à medida que aprendamos cada vez mais sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo que nossa mão toca. Em outras palavras, não é algo mágico, algo assim que vem revelado de repente, apenas num grande insight uma vez, como se fôssemos atingidos por um raio, né? Não é um evento isolado. Claro que podemos ter grandes insights, mas em geral é um processo contínuo de vida. Uma vida sendo conscientes e respeitando o que faça sentido para nós. À medida que vamos tomando contato com a luz da nossa essência e nos livrarmos de tudo que impede a nossa luz de brilhar, veremos resultados muito concretos. Primeiro em nós mesmos e depois ao nosso redor, no mundo que nos cerca e nas pessoas que são tocadas pelo que fazemos e pelo exemplo do que fazemos. Nosso propósito vai sendo revelado para nós quando nos permitimos ouvir e buscar respostas às perguntas daquela nossa voz interna. E ficamos curiosos com estas perguntas. Vamos atrás, damos atenção e assim vamos tomando decisões práticas em nossas vidas, entendendo que esse é o curso natural da nossa existência. Estar permanentemente ouvindo, aprendendo, deixando que nosso processo de nos conhecermos nos transforme. Basta não ignorarmos a nós mesmos e estarmos dispostos a ouvir aquela nossa voz interior. Repito, é um processo que tem começo, meio, mas não tem fim, porque iremos sendo modificados por nós mesmos no decorrer das novas percepções que nossa jornada irá nos trazendo. Não é mágica, mas é mágico. À medida que avançamos na direção de nós mesmos, nossa motivação com a vida, nossa estabilidade interna e nosso bem-estar aumentam a cada dia mais. A própria criadora do método BioFlow, Fanny Valaire, sempre conta que sua busca pelo sentido da vida e pelo seu propósito começou há quase 30 anos, num momento em que ela não estava feliz profissionalmente. Uma das coisas que mais a ajudou foi trabalhar internamente a ideia de que se você ainda não sabe o que quer ou não tem o que quer, ainda assim ame o que você tem. Ela, na época, estava trabalhando em algo que não gostava tanto, e foi um grande trabalho interior para ela
aprender a colocar amor e paciência no que ela fazia profissionalmente. Amor para observar o que sentia quando fazia aquilo e assim aprender mais sobre como aquilo que sentia funcionava. Para cada dia poder se respeitar um pouco mais e assim poder descobrir aquilo que realmente preenchesse seu coração. E esse se tornou seu objetivo principal, até que seu propósito de vida ficasse mais claro. Para Fanny, a decisão ame o que você tem tornou-se um propósito chamado temporário, enquanto ela se conhecia cada dia mais e assim iria se inserindo na própria vida cada vez melhor, se inserindo de um jeito que tivesse muito mais significado para ela. Por isso, é muito importante sempre ter um objetivo, mesmo que temporário, porque esse objetivo, mesmo temporário, nos permitirá priorizar o nosso tempo e energia de forma produtiva, ao mesmo tempo que nos ajuda a manter a motivação, especialmente em tempos de crise, o foco também, como esta crise que estamos vivendo. Agindo com um objetivo claro, teremos a oportunidade de ver como nós funcionamos nele, como flui nossa energia nele e quanto nos faz felizes estar realizando aquilo. Agir com um objetivo claro, mesmo que temporário, é uma ótima oportunidade para mergulharmos em nós mesmos, no impacto que nosso objetivo claro traz dentro de nós. E a partir dali, muito de olho no que acontece lá dentro de nós, vamos contemplar o nosso impacto no mundo ao exercer nosso objetivo, o impacto no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família e como se realimentam as nossas atitudes perante tudo isso que vivemos e sentimos, para assim entendermos o quanto estamos nos sentindo plenos ou não. O que poderia estar faltando? O que poderia fazer? Ou de que maneira poderia fazer para eu ser mais feliz? Ter um propósito ou objetivo, mesmo que seja parcial ou temporário no início, nos permite aprender a cada dia a assumir o controle de nossa própria vida, a estabelecer prioridades, a agir e a dizer não às coisas que nos afastem do que não seja bom para nós. A verdade, e ela é boa de aceitar, é que sempre nós seremos muito bons a longo prazo. Um dos maiores exemplos disto é quando nós estamos aprendendo a dirigir. Primeiro, temos que tomar aquela decisão de querer aprender a dirigir, mas até que nos tornemos bons motoristas, nós vamos deixar o carro morrer não sei quantas vezes, arranharemos a marcha, quem sabe ralaremos a lateral do carro na coluna do estacionamento, teremos medo da primeira vez em que dirigiremos na chuva, em que dirigiremos à noite na chuva, teremos receio do primeiro trânsito pesado, da primeira vez em que pegaremos uma ladeira ou quando tivermos que enfrentar uma estrada. Ter objetivos, mesmo que sejam provisórios, é muito importante para dar conta de tudo isso, de toda essa etapa que nos permite aprender, que nos permite desenvolver habilidades internas e depois tudo isso se tornará natural e faremos de uma forma automática e instintiva. E quando hoje olhamos para trás e lembramos dessas experiências do aprender a dirigir, até rimos desses medos todos e percebemos o quanto nada disso é difícil de fazer hoje e agradecemos pela decisão que tomamos lá atrás de ter ido em frente no nosso objetivo de aprender a dirigir. Nosso aperfeiçoamento enquanto pessoas também passa por todas essas etapas. Em primeiro lugar, a tomada de decisão. Em seguida, vêm os pequenos tropeços e uma infinidade de medos. Com a prática, vemos o quanto é prazerosa depois a sensação de liberdade, que é finalmente dominar aquilo que nos propusemos a dominar. Viver com propósito é sentir paixão pela vida. É uma dádiva que descobrimos ativamente, vivendo, mas vivendo conscientes, o que torna o caminho do autoconhecimento e a inteligência emocional indispensáveis para poder olhar, lidar e aprender conosco mesmo. Viktor Frankl, o psiquiatra e filósofo austríaco, autor do famoso livro Em Busca de Sentido, um homem com uma grande história, um homem que sobreviveu ao Holocausto, ele fez estudos científicos que demonstraram que as pessoas precisam de um objetivo muito claro, de um propósito, mesmo que pequeno, para manter acesa a sua vontade de viver. E a mais profunda e pura verdade, que o sentimento que nossa vida não tenha um objetivo ou um propósito pode ser devastador para qualquer pessoa. Portanto, temos que ser pacientes e perseverar. Às vezes, podemos ser distraídos em nossa busca por vários fatores, mas eu posso assegurar que um dos que mais temos que tomar cuidados, um dos maiores agentes paralisantes que existem e que nos fazem ficar inertes, como anestesiados, estão guardados dentro de nós, no formato de padrões
herdados da nossa infância e da nossa educação, como comentei antes. Ou melhor chamar, muitas vezes, até de doutrinamento inconsciente, arraigado em nós sem que nos demos conta. Doutrinamento que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria luz, perceber o sentido da nossa vida e nos impede de ver aquilo que alimentará então nosso propósito. Se você quiser saber mais sobre tudo isto dos doutrinamentos, você pode assistir a minha aula Como se livrar de crenças limitantes no nosso canal de YouTube Inteligência Emocional BioFlow. Para Viktor Frankl, encontrar um propósito tem a ver com assumir a responsabilidade por nós mesmos e pelo próprio ser humano. Assim, ele concorda com Nietzsche e a famosa frase: quem tem um porquê pode enfrentar todos os comos. E a história de Viktor Frankl é realmente inspiradora. E dentre as muitas lições da vida dele, uma das maiores é a afirmação de que encontrar um sentido em nossa vida, um propósito, uma missão, é o último objetivo, o maior objetivo do ser humano. A frase dele sintetiza este conceito de uma maneira muito linda. O homem se autorrealiza na medida em que se compromete a cumprir com o sentido da sua vida. E viver, no sentido, no propósito, nos leva a nos sentirmos úteis e nos permite continuar desenvolvendo nossas habilidades constantemente. E isso nos faz sentir realizados. Porém, para manter a nossa motivação nos diferentes momentos da vida, nós precisamos ser muito conscientes do sentido da nossa vida e respeitá-lo, porque desta maneira sempre acharemos a força para continuar. Estar profundamente conectados com o sentido da nossa vida também nos permitirá observar e valorizar cada aprendizado que tenhamos em todas as situações. E para dar sentido à nossa vida presente e à nossa vida futura, também precisamos dar um sentido ao que foi a nossa vida passada, respeitando-a, usando-a apenas como referência para o hoje, para sermos melhor que ontem, transformando nossas dores passadas em aprendizados e oportunidades para nosso presente e futuro. Precisamos buscar novos aprendizados sobre nós mesmos, principalmente revisando nossa infância, vindo desde o nosso roteiro de nascimento e passando por todas nossas experiências marcantes também como adultos. Em outras palavras, podemos saber mais do sentido da nossa vida por meio do autoconhecimento e da inteligência emocional. Adentrando em nós mesmos, descobriremos desde como experiências do nosso passado poderiam estar nos impedindo de brilhar, até quanto outras experiências do passado podem ter nos ajudado a desenvolver a habilidade da resiliência, essa capacidade humana de nos adaptarmos positivamente às situações ruins. E ao mesmo tempo que tomamos contato com tudo que nos impede, com nossa sombra, tudo que possa nos travar conscientemente para encontrar e desenvolver nosso propósito, também é fundamental que a gente conheça e identifique nossos talentos, nossa luz, que identifique e fortaleça nossas habilidades, e assim aprendemos a fazer nossa luz brilhar. Tudo isso, a identificação tanto das sombras quanto da luz, está totalmente relacionado ao autoconhecimento e à utilização da inteligência emocional para podermos viver no nosso verdadeiro propósito. Tem muitos estudos científicos que mostram o impacto de se viver com um propósito. Uma série de pesquisas revisadas pelo psicólogo Michael Steger, da Universidade de Colorado, em 2009, indica que as pessoas que sentem que sua vida tem um propósito ou um significado têm menos tendência à depressão e ansiedade, então vivendo níveis muito mais elevados de felicidade e satisfação. Já os psicólogos Cashman e McKnight, também em 2009, descobriram que ter um propósito na vida está relacionado a mais longevidade e mais saúde física quanto mental. Por exemplo, eles demonstraram que as pessoas que fazem um trabalho voluntário, ou seja, que fazem aquilo porque querem e porque se sentem bem e não apenas por uma remuneração, têm uma taxa de mortalidade mais baixa do que as pessoas da mesma idade que não fazem trabalho voluntário. Olhem que incrível o poder, a força de viver fazendo algo que nos faz bem. Só isso, fazer o que nos faz bem, nos faz viver mais. E um ano antes, em 2008, os também psicólogos americanos Dinner e Biswas Dinner relataram um experimento que fizeram com alunos da universidade. Olhem que interessante. Eles deram 2 atividades para um grupo de alunos. Na primeira atividade, os alunos tinham que fazer algo divertido e agradável, como ir dançar, assistir um filme, comer um bom restaurante. E na segunda atividade, eles tiveram que realizar algo significativo. Por exemplo, algum tipo de voluntariado numa organização, ou recolher lixo na rua, ou ajudar alguém. Em outras palavras, atividades que claramente poderiam ser satisfatórias, mas não necessariamente seriam divertidas. E olhem que interessante. O resultado.
todos os alunos concordaram em que fazer a primeira atividade foi divertido, mas os efeitos positivos que tiveram se dissiparam muito rapidamente. Já a maioria dos jovens disse que se tivessem que recomendar uma das atividades a um amigo, eles recomendariam a segunda. Então fica claro que atividades que fazem sentido para nós, nos fazem sentir melhor depois. E de maneira muito mais duradoura, porque são atividades que se conectam com nossos valores. E viver em coerência com nossos valores é essencial para chegar numa verdadeira sensação de bem-estar. Dinner e Wiswas Dinner dizem que precisamos de um sentido de vida para viver plenamente. Precisamos ter e desenvolver valores que sejam importantes para nós e metas que façam o trabalho valer a pena. Eles dizem, uma das características especiais do ser humano é que ele pode viver de forma virtuosa e encontrar um propósito de vida. A felicidade é uma questão de equilíbrio. Muito prazer sem propósito pode ser destrutivo. E a busca exclusiva pelo prazer imediato sem uma busca de significado deixa a maioria das pessoas se sentindo vazias. Da mesma forma, e ainda falando de equilíbrio, estar muito embarcados num propósito, mas sem realmente se sentir bem, também deixa algo a desejar. A felicidade final inclui prazer e também significado. Muito profundo isso. Prazer sem propósito pode ser vazio e até destrutivo. Propósito sem realmente se sentir bem também deixa algo a desejar. A felicidade é uma questão de equilíbrio. E eu achei muito interessante esse conceito de que propósito sem se sentir bem também não é legal. Eu diria que isso tem até um quê de não ser um verdadeiro propósito. Porque quando estamos de verdade vivendo nosso propósito, nós colocamos todo o nosso amor, expressamos todo o nosso potencial e nos sentimos verdadeiramente felizes. E como podemos identificar o que é um propósito bom de um propósito talvez inadequado? Vou te contar. O que eu mais acredito que se aproxima, o melhor exemplo que posso te dar para ajudar você a conseguir identificar se você está no seu propósito, é você verificar se você sente paixão por algo. Esse sentimento que brota sozinho, sem perceber, e de repente estamos totalmente envolvidos no que estamos fazendo, sem ver o tempo passar, sem sentir fome, sem sentir calor ou frio, vivendo aquilo plenamente. Este estado, que é o chamado estado de flow, ou traduzido seria algo assim como estado de fluxo, estado de fluir, este é o maior sinal de que o que você está fazendo está conectado com o seu propósito de vida, porque é algo bom para você. E provavelmente também seja bom para todos os que te rodeiam. A gente mal consegue descrever quando a paixão nasce, mas uma vez ali instalada, a paixão se torna uma fonte inesgotável de motivação, que inexplicavelmente nos faz levantar da cama todos os dias com alegria. Quando você sentir isso por algo, por alguma atividade, e não apenas por uma outra pessoa, são grandes as chances desse algo estar conectado com seu propósito de vida. Não preciso dizer muito mais, né? Conheça a você mesmo. Descubra você mesmo o mais completamente que você puder. Seja esse alguém tão especial que você é. Seja esse alguém que sabe o que quer, que sabe onde e como brilha sua luz. Seja esse alguém que sabe e se permite fazer o que gosta e leva isso para o mundo, com amor, com prazer, sem esforço, porque é natural, porque simplesmente é você. Te garanto que você vai se apaixonar por essa pessoa que é você. Você vivendo no seu propósito. É isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, nos deixe seu like. Se tiver mais dúvidas sobre viver com propósito, deixa nos comentários. Terei grande prazer em responder. E te desejo uma vida feliz, cheia de realizações, com muita alegria e conectada com teu propósito de vida. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.